Todos nós somos maus. Não nos enganemos. É incentivado que a gente se observe de maneira exageradamente piedosa, mas somos maus. Sem Deus, sem Cristo, somos miseráveis, maldosos, maliciosos. Somos capazes de todo tipo de mal que já vimos e coisas que ainda nem vimos, mas que a humanidade é capaz de produzir. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar a série falamos sobre salvação, agora vamos falar sobre graça. No vídeo anterior, nosso irmão Carlos abordou um aspecto da graça, e eu vou abordar agora um outro aspecto. Nosso objetivo é falar hoje sobre as consequências da graça, o que a graça produz ou deve produzir. Nós conhecemos, é muito comum, a gente conhecer muito do mundo à nossa volta baseado nos contrastes. Conhecemos a luz, que existe a escuridão, ou vice-versa. Conhecemos a bondade, porque existe o mal, ou vice-versa. Existem vários outros contrastes. Conhecemos a graça, uma vez que é conhecida a morte e a condenação. Então, é nesse aspecto que eu gostaria de começar a abordar. Em Romanos 3, 23, sei que os irmãos já conhecem, ele diz que porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Em Efésios 2, no versículo 1, ele começa dizendo: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O contraste que eu gostaria de fazer. Dificilmente a gente vai compreender o que é essa graça, o que é essa bondade sem mérito, se a gente não compreender a nossa origem sem Deus. Se estivermos sem Deus, quem nós somos? A própria palavra nos revela, fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Uma vez caído, o primeiro homem, todos os outros que tentaram foram com as mesmas questões, errando, pecando, sendo maus, e toda a variedade de maldade que a gente possa imaginar. Se uma pessoa disser, mas eu não tiro a vida de outra pessoa, que é algo que a gente entende como grande, imensa gravidade. Mas só o simples fato de essa pessoa se achar tão bondosa a ponto de acreditar que não precisa voltar-se e reconhecer o seu próprio Criador, olhe como já soa estranho, arrogante, presunçoso. A própria criatura, criado, formado, projetado, agora entender que não precisa daquele que o criou. Já é arrogância, já desde aí. Poderia nem partir para a lista que nós chamamos de pecados, e tendemos a classificar pecados como se houvesse peso. Não vou entrar nesse mérito. A questão que eu queria abordar. O mundo está cheio do discurso que tende a nos incentivar a nos ver de maneira bondosa demasiadamente. A própria palavra nos revela, nós somos maus e perdidos sem o nosso Criador, sem Deus. Essa graça que nós recebemos é em contraste com toda essa maldade. Quando falamos de misericórdia, falamos de a gente não dar à pessoa aquilo que ela merece. Uma pessoa que merece a condenação e de repente eu agir de misericórdia com ela e não condená-la como ela merecia. Quando abordamos a graça, além de ela não ser condenada, ela ainda recebe, no caso aqui de Cristo, ainda somos justificados, purificados. Então, além da gente deixar de ser condenado, Deus ainda nos torna puros e limpos de novo. E nós vamos ver agora, mediante o quê? Como o nosso irmão Carlos abordou no vídeo anterior. Se você não assistiu, pode voltar lá no vídeo anterior e recapitular essa questão. Mas é importante, mais uma vez, eu ler. Como eu vou falar sobre as consequências da graça, eu gostaria de abordar uma das várias parábolas de Jesus. Tem aquela parábola dos 10.000 talentos, acho que o irmão vai lembrar. Lá em Mateus 18, 23 a 35. Começa dizendo:
Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas dos seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui eu abro um parêntese. Pode ser que um irmão tente fazer essa conversão de forma muito melhor do que eu. Mas só para a gente ter um comparativo. Os 10.000 talentos, cada talento correspondia a 30 quilos, seja ou de prata ou de ouro. Como aqui o objetivo era falar que essa dívida era muito grande, eu vou preferir entender que era 30 quilos de ouro. Então, 10.000 talentos vezes 30 quilos de ouro. No passado, eu não tenho com exatidão quanto isso valia. Se eu for tentar converter para os dias de hoje, vai dar aproximadamente 84 bilhões de dólares. Convertendo em reais, vai dar mais de 400 bilhões de reais. Estou falando isso só para a gente ter uma dimensão da dívida que aquele homem, comerciante, negociante, tinha. Então, ele tinha 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar o seu senhor ordenou que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando, o sufocava, dizendo: paga o que me deve. 100 denários aqui era um valor irrisório. Para os nossos dias, digamos que poderia ser em torno de 3.000 reais ou menos. Não dá para a gente fazer uma conversão tão exata. Então, para alguém que devia mais de 400 bilhões de reais, alguém que devia algo próximo ali de 3.000 reais, a impaciência dele se manifestou. Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que ele devia. Posso aqui fazer um parêntese. Nunca. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um o seu irmão. Qual parêntese que eu vou abrir me utilizando desse texto? É muito comum a gente acreditar, uma vez que é dito que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo, termos a tendência de achar que não precisamos ter nenhuma das obrigações, como citado por Carlos. No entanto, quando somos salvos, não temos boas ações ou não temos manifestações que atendem às leis ou que buscam atender às ordenanças do Senhor Jesus ou às leis, por tentar se justificar ou por tentar salvar-se. Aqui o contexto, muito mais, seria baseado naquela indagação que o seu Senhor fez ao seu servo. Uma vez que eu te perdoei aquela dívida tão significante, você não deveria ter feito o mesmo? O termo que eu vou segurar para a gente é constrangimento. O amor de Deus e a graça, ela nos constrange a agir e a fazer e a entregar a nossa vida, assim como Cristo entregou a sua própria vida. Nós somos constrangidos a entregar a nossa própria vida por amor, não por medo de deixar de ser salvo, mas porque Ele uma vez se entregou por nós. Nós então, constrangidos por tamanha graça, porque nossa dívida é impagável, nunca teríamos como pagar e nunca teremos, nunca haverá ninguém que tenha a mínima condição de pagar tamanha dívida. Gostaria de compartilhar mais um dos textos que coopera com isso que eu estou lendo. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Logo aqui nós vemos, como Carlos citou, a graça é de graça, mas ela não é barata. Quando caminhamos confiantes nessa graça do Senhor, somos convidados, como diz o texto,
Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele continua no 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, logo no versículo 14, retornando, nós vemos que o que nos motiva e uma consequência que deve vir como praticamente natural nossa é uma profunda gratidão, constrangimento por tamanha misericórdia e compaixão do Senhor. Então, se alguém perguntar se nós precisamos, para ser salvos, fazer boas obras, se precisamos ainda seguir a lei para ser salvos, o foco deixa de estar na questão de ser salvos. Eu vou suscitar aqui mais uma vez. O próprio Cristo nos garantiu a confiança de que todo aquele que vem a mim, palavras de Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele nos deu garantias de que não nos lançaria fora. Um outro texto. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Novamente, a nossa motivação não é pelo medo de não ser salvo. Nossa motivação, uma vez recebendo a graça e compreendendo essa tamanha graça, é em constrangimento, em gratidão. Aí aqui eu vou fazer uma observação muito pessoal. Muito provavelmente seja por essa razão que muitas pessoas, quando caem em si do tamanho da sua miséria, da sua desgraça, agem com tanta misericórdia com os outros, com quem os fere, com quem os machuca, com quem às vezes até age com injustiça com eles, e eles, por essa consciência do que Cristo fez, por mim, por você, somos convidados a estender essa mesma graça, essa bondade sem merecer. Então, a graça, ela vem de graça, mas não é barata, e ela não retira de nós, não anula o fato de que nós devemos manifestar consequências de atitudes, justamente por causa desse constrangimento. Sirvo ao Senhor por amá-lo, por ser tão grato pelo que Ele fez por mim, pela sua bondade que se derrama sobre mim ainda hoje e ainda se derramará no futuro. Não que eu queira pecar agora, mas que por ser falho, possivelmente irei em outras questões. Essa graça continuará se estendendo. E essa mesma graça me convida a estender misericórdia e a entregar a minha vida, e nos convida a você entregar a sua, também por amor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, a sua infinita graça permeie todas as áreas da nossa vida, nos ajudando a nos submeter até os últimos dias. Amém.